Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Hoje foi falado muito sobre a vinda de Jesus, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. E agora que ruge o leão e ele virá. Atos capítulo 1, verso 6 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 6, diz assim: Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Responderam-lhe: Não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Verso 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele. E lhe disseram: Varão Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir a mim. É interessante, irmão, que em Atos capítulo 1, Jesus, ele dá a sua última mensagem. E como é que Jesus subiu ao céu? O versículo 9 diz: Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Então Jesus foi subindo ao céu e entrou em uma nuvem. Versículo 10: E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele. Quer dizer, 2 anjos. 2 varões aqui, 2 anjos. Então Jesus subiu ao céu, ele entra numa nuvem, então Jesus sobe acompanhado de anjo. E o versículo 11 diz: E lhe disseram: Varões Galileu, quem? Os anjos dizendo para os discípulos: Porque estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Irmão, isso é pouco pregado na igreja, mas é uma das maiores verdades. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. É bíblico nós não saber o dia nem a hora, como diz em Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Eu creio que como o Filho já está sentado à direita do Pai, eu creio que ele já sabe o dia que ele há de voltar. Esse dia não foi revelado para os anjos, esse dia também não foi revelado para a igreja, mas nós temos a convicção, nós temos a certeza que um dia Jesus vai voltar. Então, irmão, nós não sabemos o dia nem a hora, mas uma certeza nós temos: Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então, irmão, nós precisamos ter nessa vinda, existem algumas responsabilidades sobre a nossa vida. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 23, olha só o que diz a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo,
e o vosso espírito, alma e corpo seja conservado íntegros e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção, irmão, ele fala em você ter uma vida irrepreensível. É você ter uma vida íntegra. Irmão, você aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Você é uma representante do céu aqui na terra. Então, irmão, nós devemos andar como ele andou. Então, assim como Jesus, irmão, ele veio, cumpriu a sua missão e voltou para o céu, assim estamos nós aqui, cumprindo a nossa missão. E um dia, irmão, nós vamos ser arrebatados. Paulo, irmão, teve a consciência que ele cumpriu a missão dele. Em 2 Timóteo, capítulo número 4, versículo número 7, Paulo fala sobre a sua missão. E olha o que ele diz, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Preste bem atenção que ele começa dizendo nesse versículo: combati o bom combate. Ele disse que combateu, ele está falando de passado. Mas a Timóteo, olha só como é que ele diz, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Paulo, quando escreveu 2 Timóteo, ele estava preso, já estava velho, estava próximo a morrer, mas por isso que ele diz, combati o bom combate. Mas a Timóteo, ele diz assim, combate o bom combate da fé. Então, irmão, nós temos um combate, e é um bom combate da fé. Por que nós devemos ter o bom combate da fé? Porque quando você está de posse de vitória, o diabo fica dizendo que não vai dar certo, que não vai prosperar, que não vai acontecer. E você, irmão, tem que combater esse combate com a palavra, dizendo, eu creio que vai dar certo, eu creio que vai acontecer, eu creio na palavra de Deus. Então, irmão, assim que nós combatemos o bom combate da fé. E por isso que Paulo diz assim, Timóteo, combate o bom combate da fé. Irmão, é o único combate que Deus nos convida para combater. É o bom combate. Preste atenção que não é um péssimo combate, é um bom combate. Mas Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele disse assim, combati, olha só, combati o bom combate. Ele disse, Timóteo, antes de eu falar para você, eu fiz a minha parte. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei o quê? A fé. Eu continuo crendo que o meu Senhor vai voltar e vai buscar a sua igreja, e eu continuo crendo na sua palavra. Por isso que ele diz, aí no versículo 8 ele diz, já agora a coroa da justiça está guardada. Irmão, Paulo tem a convicção que ele vai receber um galardão. E ele tem uma convicção tão grande que ele diz, já agora, a coroa da justiça me está guardada. O que é que ele está dizendo? Quando eu chegar lá, ele vai me coroar com a coroa da justiça. Por qual? Pelo bom combate que eu combati. Por isso que ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Você é essa pessoa também, que tem uma coroa da justiça, que está lhe aguardando. Eu e você, um dia vamos ser coroados com essa coroa da justiça. Mas enquanto isso, irmão, enquanto Jesus não vem, nós devemos fazer a nossa parte. Enquanto Jesus não vem, nós devemos cumprir o ide, como a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura.
Então, enquanto Ele não vem, a nossa missão permanece. Enquanto Ele não vem, nós vamos continuar orando. Enquanto Ele não vem, nós vamos continuar louvando. Enquanto Ele não vem, nós vamos continuar crendo. Enquanto Ele não vem, nós vamos continuar pregando. Enquanto Ele não vem, nós vamos continuar dizendo: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Mas preste bem atenção, a Bíblia diz que quando ele subiu nas nuvens, e quando ele voltar, ele vai voltar nas nuvens. Em Mateus 24, versículo número 29. Mateus, capítulo 24, verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Você vai ver, irmão, que a primeira coisa que ele diz lá em Atos 1:8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. Depois dele dito isso, ele foi subindo ao céu, entrou numa nuvem e partiu para sentar à direita do Pai. Mas no versículo 30, aí ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder. Foi a primeira coisa que ele deu em Atos 8, foi poder, e depois muita glória. Versículo número 31, e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, que somos nós, dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Aí ele diz, verso número 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Irmão, muitas pessoas ensinam que os ramos, que a figueira é Israel. E ela brotou no ano de 1948. No dia 14 de maio de 1948, Israel passa a ser uma nação. E quando Israel passa a ser uma nação, todos os judeus que estavam espalhados nos quatro cantos da terra começam a voltar para a sua terra natal. E o pessoal achou uma coisa impactante, porque Isaías diz: como pode uma nação surgir num só dia? Irmão, a ONU proclamou Israel como nação, e nós brasileiros participamos dessa profecia, porque Oswaldo Aranha, um dos ministros brasileiros, foi a favor de Israel ser uma nação. Então, irmão, quando essa nação brotou, foi mais um sinal da vinda de Cristo. Então, irmão, isso prova que Ele está às portas. Então, eu e você, irmão, já estamos vendo o que está acontecendo em todas as nações. Mas a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 7. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Jesus subiu nas nuvens. E a Bíblia diz: da mesma maneira que ele há de subir, ele há de voltar. Jesus vai vir sobre as nuvens, e todos os olhos o verão, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Então, irmão, Jesus há de voltar e vai buscar a sua igreja
Mas eu acho mais interessante em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É interessante, irmão, que o verso 16, ele fala de alguns sinais. Primeiro sinal, ele diz: porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus. Irmão, quando Jesus vier, uma trombeta vai tocar. E Paulo vai explicar qual será essa trombeta em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Olha só o que Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 51, ele diz assim: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou quer dizer, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Verso 52. No momento, no abrir e fechar de olho, ou num piscar de olho, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível, este corpo que fica velho, se revista da imortalidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Por quê, irmão? Porque você não vai mais morrer. Você é eterno no espírito agora, mas não é eterno no corpo ainda. Mas quando Jesus vier, e quando a trombeta tocar, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, você ressuscitará com corpo imortal, com corpo incorruptível. Por isso que Paulo diz: tragada foi a morte pela a vitória. Quer dizer que você vai dizer: morte, você não tem mais vez sobre a minha vida, sobre a minha família, porque agora nós somos do Senhor Jesus. Então, irmão, cada um de nós, um dia, vamos ter um encontro com o Senhor nos ares. Só que a Bíblia diz também, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segundos Coríntios, capítulo 5, verso 10 diz assim: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eu pergunto: o que você tem feito com o corpo? Sabia, irmão, que o meu corpo, que o seu corpo agora pertence ao Senhor? Vou dar um exemplo do que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6. Olha só o que ele fala sobre o corpo.
1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 17. Por isso, olha só o cuidado que eu tenho que ter com o meu corpo. 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Por que nós somos um espírito com o Senhor? Porque a minha união com Cristo é no espírito. Deus é espírito. Fez você um espírito, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas só que você habita num corpo. Olha o que ele diz no versículo 18 agora. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo. Versículo 20, olha o que é que ele diz. Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Então, irmão, Ele comprou você no espírito, na alma e no corpo, e eu tenho um compromisso com este corpo, porque este corpo agora eu não posso mais usar para prostituição, esse corpo não posso usar mais para impureza, porque este corpo agora é o templo, é a casa, é a habitação do Espírito Santo. Então, irmão, nós somos comprados pelo bom preço. Então, por isso que Paulo diz, cada um. Olha só, porque eu falei sobre o corpo? Por causa de 2 Coríntios, vamos voltar para lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Ele diz, 2 Coríntios 5, verso 10, ele diz, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então tudo nós devemos ter cuidado com o que a gente faz com o nosso corpo, porque este corpo não é mais seu, ele pertence a Deus, nós somos propriedade de Deus, irmãos. Em um dia, irmão, nós vamos prestar conta ao Senhor, cada um de nós, por tudo que você fez através do corpo. Tem pessoas que pecam e acham que ninguém vê. Mas, olha só o que a Bíblia diz. Provérbios. Capítulo 15. Versículo 3. Provérbios. Os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons, os justos e os não justos, os santos e os pecadores, os filhos de Deus e as criaturas de Deus. Então, irmão, os olhos do Senhor lhe contemplam todos os dias. Os olhos do Senhor, irmão, nos vê todos os dias. Todo mundo sabe Hebreus 4:12 que diz, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que chega ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Mas o que diz o versículo 13? Vamos ver o que é que diz lá? Hebreus capítulo 4, versículo 13. É similar ao que está em Provérbios. Olha só o que ele diz. Hebreus capítulo 4, verso 13. Olha só. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos seus olhos daquele que temos de prestar conta. Então, irmão, não existe nada oculto aos olhos de Deus. Você pode se esconder dos amigos, você pode se esconder do seu pai, da sua mãe, você pode se esconder do pastor,
Mas, irmão, de Deus ninguém se esconde. Irmão, os olhos de Deus, eles nos contemplam. E tenha cuidado que um dia você vai prestar conta. Sabia que quando alguém em cima de uma pessoa diz que você fez coisa errada, e ela ainda tem um privilégio de dizer, não fiz não. Mas com Deus, irmão, isso não cola. Porque Ele sabe o que você faz. Ele sabe do que está no seu pensamento. Antes que as palavras venham à nossa boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Então, irmão, não adianta nós nos esconder da presença do Senhor, porque para onde você for, os olhos de Deus vão lhe contemplar, os olhos de Deus vão lhe ver. Se você estiver chorando, os olhos de Deus te veem você chorando. Se você está alegre, os olhos te veem, te contempla a tua alegria. Mas eu quero dizer a você, Deus se alegra quando nós agimos em fé, quando nós vivenciamos a sua palavra. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, nossos nomes estão escritos no livro da vida. Jesus vai vir buscar, irmão, a sua igreja. Você crendo ou não, você acreditando ou não, a vinda do Senhor é uma verdade. Cabe a cada um de nós acreditar nessa palavra. Cabe a cada um de nós confiar nessa palavra. Cabe a cada um de nós entender essa palavra. Cabe a cada um de nós guardar essas palavras em nossos corações. Porque um dia, irmão, uma trombeta vai tocar. Enquanto o mundo menos esperar, os olhos do Senhor, Ele vai estar atento. Uma trombeta vai tocar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, se estivermos vivos naquele dia, seremos arrebatados e teremos encontro com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Agora, quando será? A Bíblia não diz. A Bíblia não revela. Por isso que a nossa missão, irmão, é permanecer firme. A nossa missão é continuar crendo. A nossa missão é permanecer edificado sobre a rocha. A minha missão, a sua missão é continuar crendo no Senhor, continuar acreditando na sua palavra e dizendo para o mundo perdido, há uma solução, há um caminho, e o caminho é Jesus, a solução é Jesus. Jesus sim é o caminho, é a verdade e a vida, e quem quiser subir nessa grande nave que um dia ela vai decolar, as pessoas têm que aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então, irmão, eu e você necessitamos estar alicerçado. Eu quero encerrar com o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Irmão, confie nessa palavra, creia nessa palavra. É mais fácil nós abandonar o Senhor, mas Ele nunca vai te abandonar. Ele vai continuar confiando em você. Ele vai continuar dizendo a você. Por isso que quando você vai ler as cartas ou as igrejas de Apocalipse, ele diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmão, seja fiel até a morte e o que nos espera, a coroa da vida. Então, irmão, que eu e você permanecemos fiel em nome de Jesus. Amém.